Vanderlei Pedro mata aí. O Brasil jogou contra a Bolívia, vai lá viajar para Lima, vai repetir. Ninguém sentiu nada, vai repetir o time titular. Se ninguém tiver com incômodo, eu acho que o Diniz vai repetir a mesma equipe. Né? Dá para jogar. Atletas, são atletas. Olha aí, Portugal vai meter a seleção hoje, que jogou semana passada, vai repetir todo mundo. Dá para jogar sim. Né? É um momento que tem que olhar. É uma final contra o Flamengo, mas tem que olhar a tabela do Campeonato Nacional também, viu? Já está fora da Sul-Americana, não chega, né? Tem que olhar para o Campeonato Brasileiro. Dorival, abre o olho, é o Campeonato Nacional, Dorival. Falei que o São Paulo ia terminar entre os 7 primeiros pelo plantel que tem. Se ganhar a Copa do Brasil, dá um respiro ali no Brasileiro, já garante vaga direta para a Libertadores no ano que vem. Mas está achatando ali. O São Paulo não ganhou um jogo fora de casa, né? Não. O brasileiro, né? Tá muito mal. Ainda não. E está a 8 pontos do G6. O São Paulo, a 8 pontos do G6 da competição. Tem essa questão que envolve o jogo contra o Internacional, aí a final contra o Flamengo. Muita expectativa por o Cudê deve meter também o time titular. Não é só o São Paulo, não. O Inter também tá muito mal, né? Tá ali, ó. Tá tudo ali, brigando. Santos, Inter, Bahia, Corinthians. E a gente está falando que o São Paulo ainda não venceu como visitante. Eu acho que o Internacional ainda não venceu no Campeonato Brasileiro desde a chegada do Cudê, né? Acho que depois a gente vai até conferir direitinho, mas eu acho que desde que o Eduardo Cudê chegou ao Internacional, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Sim. Só na Libertadores ele conquistou vitórias, né? Então precisa também de um resultado aí para tranquilizar o ambiente. E o São Paulo não joga faz tempo, né? Então também precisa dar ritmo pro pessoal, né? E por estar sem ritmo, não aumenta a preocupação por... Pô, se joga, tá cansado. Se não joga, tá sem ritmo. Isso aqui é o quê, meu? Pelo amor de Deus. Mas até o último jogo do São Paulo foi adiado, né? Com o Coritiba, né? São Paulo não joga há bastante tempo, né? Então eles têm que pelo menos um jogo botar os caras para jogar. Bom, os dois treinadores, a gente tá falando de São Paulo e Flamengo, né? Os dois treinadores são treinadores que a gente entende que são trabalhadores e que aproveitaram essa parada aí para treinar o máximo possível. Deram uma folguinha? Tudo bem, folguinha não matou ninguém, mas treinar o máximo possível para que a orquestra volte afinada. Né? Eu imagino isso. Agora, nós também aqui vimos vários times que tiveram paradas e que voltaram piores do que estavam antes, enferrujados. Então, a gente, é difícil. Eu acho que a gente não sabe exatamente que São Paulo vai voltar e exatamente que Flamengo vai voltar. E isso até é bom, né? Porque cria uma expectativa que tudo pode acontecer. Esse primeiro jogo no Maracanã, eu sempre acho que o primeiro jogo é muito importante, né? Sempre muito importante, quase sempre, a meu ver, quase sempre define a coisa. Né? Se o time que é visitante voltar sem uma tragédia, né? Um empate, uma derrota que possa ser revertida, que o placar possa ser revertido, está vivo. Agora, se tomar uma pancada é muito difícil, né? É muito difícil porque são times importantes e que sabem com que resultado vão ter nas mãos para jogar. Então, esse primeiro jogo é muito importante lá no Maracanã. A gente vai saber como é que voltaram as duas equipes. E essas ausências citadas pelo Pedro, Arboleda é um cara importante. E Rames. Também um cara importante. Bom jogador, né? E assim, é que pelas condições físicas do Rames Rodrigues, não é aquele jogador que vem atuando os 90 minutos. E o Flamengo também tem jogador importante aí, baleado, né? Arrascaetas. É isso. A gente vai falar também do Flamengo. O São Paulo, eu tô pensando aqui, o último jogo foi com a LDU. Né? Foi na quinta-feira da outra semana, assim. Ele vai jogar quarta, que é amanhã. Então, são 2 semanas, praticamente, que o São Paulo não joga. Né? Porque ele não jogou quinta na outra, nessa última quinta não teve, e vai jogar quarta agora. Então, vai dar 2 semanas. 2 semanas, treinando, aí se não jogar bem, fala que perdeu o ritmo de jogo. Se joga quarta e domingo, fala que tá cansado. Vamos ver. Último jogo do São Paulo, então, contra a LDU, no dia 31 de agosto. 2 semanas. Seria nos pênaltis. E o São Paulo, o Kaique me passou aqui, dos últimos 12 compromissos, são 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Nesse período são 10 gols marcados, 12 sofridos. Esse é um recorte de pouco mais de um mês, que se iniciou após a derrota para o Cuiabá com o time reserva. E também vale ressaltar que o São Paulo perdeu para o Lanterna América Mineiro, que estava há 10 jogos sem vencer e que tinha um jogador a menos. Tá? No Brasileiro, o São Paulo não ganha desde o Santos.
Que o São Paulo tem 3 vitórias aí, são uma vitória com o São Lourenço na Sul-Americana, uma com o Corinthians na Copa do Brasil e essa com a LDU na Sul-Americana, que perdeu nos pênaltis, mas ganhou o jogo. 2 meses. 16 de julho esse jogo contra o Santos. Então, há muito tempo o São Paulo não ganha no Campeonato Brasileiro. Então não é só uma preparação para o Flamengo, né? O São Paulo deixou o brasileiro bem de lado. Não acho que nem foi uma coisa tão intencional, mas acabou acontecendo. O brasileiro está bem largado ali e o São Paulo está numa posição ruim. Ele tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque senão aí não ganha a Copa do Brasil. Você volta para o brasileiro numa situação difícil. Dá para dizer então que a data FIFA chegou no momento certo para o São Paulo para tentar consertar o time, né? E melhorar esses resultados aí, já focado também na final da Copa do Brasil? Ou recuperar jogadores. Também. Né? Porque isso é um detalhe. Algumas contusões você pode recuperar nesses tempos. Outras mais graves, Caio aí vai ser por difícil, exemplo, parece que vai jogar tem quarta. que ter prazo para cumprir, segundo os médicos. Mas aquela contusão que poderia tirar você do próximo jogo, você teve tempo para ajeitar e contar com o jogador. Então, a parada sempre é importante, se você souber aproveitar. Agora, se você for, digamos assim, muito generoso, você tem uma semana de parada e você dá 5 dias de folga, por exemplo, aí enferruja, né? Caio Paulista e David são jogadores que se recuperaram aí nessas 2 semanas de data FIFA e vão ficar à disposição do professor Dorival Júnior. Lembrando que, na última parada, o São Paulo retorna eliminando o Palmeiras, vencendo os 2 jogos da Copa do Brasil. E o Flamengo retornou da data FIFA sendo atropelado pelo Bragantino, né? Aquele jogo que deu o que falar e tal. Então, a última data FIFA fez bem ao São Paulo e fez muito mal ao Flamengo. Agora vamos ver nessa semana aí de decisão de Copa do Brasil. Também tem esse compromisso agora no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que enfrenta o Internacional. E para o Flamengo, hein? O Flamengo que tem essa dúvida, essa preocupação com a Arrascaeta, também se preparando para essa decisão com o Jorge Sampaoli. Lembrando que até a vitória contra o Botafogo, o clima estava pesado nos bastidores do Flamengo, né? Veio a vitória contra o Botafogo. Dá para imaginar um Flamengo mais confiante depois de bater no líder do campeonato nessa final contra o São Paulo? Não perdeu também jogadores não para a data FIFA, só perdeu pro Eric Pulgar, que foi para a seleção chilena, né? Só ele mesmo, a Arrascaeta aí machucado, tempo para recuperar. É um dos principais jogadores. O São Paulo tempo para treinar, para organizar, né? Pensando na final. Tem esse conforto mais do que o São Paulo no Campeonato Nacional. A pontuação ali está entre os 4 primeiros. E vamos ver essa parada aí. É aquilo que o professor falou. Tem gente que prefere... não tenho tempo para treinar, preciso de data. Quando tem a data, dá folga. Não dá, é coisa de maluco. Se também 2 semanas. Perdi o ritmo de jogo. Se joga 4 e domingo, reclama. É um cara de maluco. Sempre vai ter reclamação, né? Dependendo do resultado, né? Aquilo que a gente fala, conforme o resultado, o discurso muda, né? Se vence, a data FIFA fez bem, narrativa, perde, perdemos o ritmo também, poxa vida. Enfim, a gente já sabe de tudo isso. Sobre o Arrascaeta, as informações do jornalista Vene Casagrande, o uruguaio está dando a vida pela recuperação da lesão muscular na perna esquerda. O objetivo do Uruguai é ficar à disposição da Comissão Técnica do Flamengo para a final da Copa do Brasil. E a Comissão Técnica acredita sim que há a chance de ter o meia já no domingo, no primeiro duelo. Inclusive, o Arrascaeta realizou trabalhos físicos em campo no último sábado. O meio-campista correu e mostrou evolução nesse processo aí do retorno aos gramados, né? O que um possível retorno do Arrascaeta traz para um jogo como esse, diante do São Paulo, uma decisão de Copa? O Arrascaeta é um cara que não está fazendo uma grande temporada. Ele tem momentos, porque ele é muito talentoso. Ele é um jogador que tem capacidade de desequilibrar jogos, mas ele, nesse ano, assim, o time do Flamengo no geral, né? São poucos jogadores do Flamengo que você consegue destacar. Não, o cara tá jogando bem com frequência. Eles têm momentos, né? Tem momentos que o Gabigol vai bem, faz gol, o Arrascaeta decide um jogo, o jogo com o Atlético Mineiro, por exemplo, ele entra durante o jogo e participa dos 2 gols, mas é importante para o Flamengo ter o Arrascaeta à disposição, nem que seja só para o segundo jogo. É um dos jogadores mais talentosos do futebol brasileiro, é um cara que pode resolver jogos em certos momentos. Eu não espero mais do Flamengo nesse ano que o time do Flamengo, e aí os jogadores entram nisso também, jogue bem com frequência, porque não aconteceu em nenhum
nenhum momento esse ano. Então eu não acho que vai acontecer agora uma sequência de ótimos jogos do Flamengo. Mas teremos momentos, jogos bons. Contra o Botafogo foi um bom jogo. Teremos momentos. E a final de mata-mata, 2 jogos, às vezes um momento, um jogo muito bom contra o São Paulo, né? Pode até nem precisar dos dois. Às vezes um jogo bom pode resolver uma final para o Flamengo. E para isso o Arrascaeta e os jogadores mais talentosos do Flamengo são fundamentais. Quem está jogando bem com mais frequência é o Bruno Henrique. Mas contar com o Arrascaeta, nem que seja para o segundo jogo, é importante. O Flamengo, como não está bem coletivamente, depende muito desses jogadores mais talentosos. Então é isso, galera. Todos os créditos aí, primeiramente. Vou chegar mais perto do microfone. Todos os créditos aí para Jovem Pan Sport. Tem link do canal da Jovem Pan na descrição aí, galera. Valeu? Tá aí na descrição os créditos aí. Eu acho que assim, o Flamengo, cara, a gente tem que sempre ser sincero, eu tenho que sempre ser sincero aqui. O Flamengo ele é mais time do São Paulo. Ele tem a Arrascaeta, ele tem Bruno Henrique voando, ele tem um Gabigol que vai querer fazer gol pra espantar aí essa crise que ele tá ali com os torcedores. Tem o Pedro, cara, tem muita gente boa, tem o Everton Ribeiro. Porém, pro São Paulo classificar, ser campeão no caso, tem que fazer um bom jogo no Rio de Janeiro. Sair com um empatezinho 0x0 lá, aqui no Morumbi. Não é que o São Paulo seja favorito, mas o São Paulo tem chance de ganhar. Fazendo a partida correta, pode ganhar. Né? Então, tudo, cara, o Dorival vai ser importante pro São Paulo. Os jogadores vai ser muito importante, porque vai lidar com a pressão difícil lá no Maracanã. E pra esse jogo de quarta-feira, cara, eu vou falar pra você, não jogar com todos os titular não, velho. Porque se algum jogador sente qualquer desconforto, ele já tá fora do primeiro jogo. Né? Eu sei que o São Paulo tá em situação ruim no Brasileiro, mas, pô, o Internacional também vem com vários desfalques aí. Eu não sei a opinião de vocês, essa é a minha aí. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aqui embaixo aqui, valeu? É nóis, vamos São Paulo, vamos ser campeão.